Olá, meus camaradas, eu sou o Contramestre Preguiça e esse é o Comunidade Libertação, nosso canal para falar sobre história da capoeira, do Brasil e comunismo. Hoje a gente vai falar sobre a capoeira paulista e a relação com a ditadura militar. Esse assunto, particularmente, ele é importante para mim pelo motivo de que eu fiz uma monografia sobre esse assunto na minha faculdade de História. Então, quando eu me formei, esse foi o tema que eu abordei. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, então eu não vou fazer aquela tradicional contextualizada histórica que eu sempre faço nos vídeos, assim. Eu sempre peguei ali a revolta da vacina, fui contando cronologicamente cada uma das coisas que aconteceu. Quando eu peguei também ali a Era Vargas, eu fui falando como que o Vargas chegou ao poder. Eu não vou fazer isso no vídeo de hoje, tá? Não vou ali traçar como foi que a ditadura empresarial militar começou no Brasil, mas eu vou pegar umas 2 décadas dela ali, o final da década de 60 e a década de 70, para a gente falar sobre a relação que a capoeira de São Paulo e alguns agentes principais dela tiveram aqui com, com a ditadura de uma forma geral. E aí, eu queria primeiro, em vez de fazer essa contextualizada, explicar para vocês um pouco dessa minha monografia, de qual que foi a ideia dela, o que que eu estava pensando, por que que eu escolhi esse tema, mas eu vou falar isso em poucas palavras, assim. A ideia foi a seguinte: eu, como não é surpresa para ninguém, eu era do grupo Cordão de Ouro antes, saí da maneira que saí, aí muita gente deve saber da história aí, não vem ao caso a gente falar aqui hoje. E eu fui aluno do Suassuna, né? E o Suassuna falava muito sobre como o Maluf tinha impulsionado a capoeira em São Paulo, como o Maluf tinha dado grana para ele rodar o interior de São Paulo divulgando a capoeira. E aquilo me chamou muita atenção, sabe? Eu falei, mano, por que que o Maluf, na época que era um dos governadores biônicos, né, da ditadura militar, e por que que surgiu esse interesse de patrocinar a capoeira em todo o interior de São Paulo? O que que tinha por trás disso, né? Então aí eu fui pesquisar, e aí me veio essa vontade e eu fui fazer a monografia. E aí, quando eu fui fazer essa minha pesquisa, eu entrevistei 3 pessoas. Na verdade, eu entrevistei 2, e uma eu aproveitei a entrevista de uma grande amiga minha, que é a Tati. Eu entrevistei o Almir das Areias, mestre, hoje em dia ele prefere ser conhecido como Anand das Areias, e o Suassuna. E aí eu peguei a entrevista que essa minha amiga, a Tati, ela tinha feito com o Tenente Esdras, ou o Mestre Damião, que foi um aluno do Mestre Bimba. E aí por que que eu escolhi essas 3 pessoas para entrevistar? Porque o Suassuna, que tinha recebido esse investimento principal aí da ditadura para dessa corrida no interior de São Paulo com a capoeira, eu queria entender essa visão dele, e ele sempre teve um discurso muito defensor da ditadura militar. Ao mesmo tempo em que é famoso o caso, e ele sempre falava muito disso, de quando ele foi preso pela ditadura militar e torturado. E aí o personagem da história era o Almir das Areias. Por quê? Ele também foi preso pela ditadura militar, torturado, e ele era aluno do Suassuna. E ele tinha um discurso contra a ditadura militar, muito mais crítico, muito mais subversivo, como era considerado na época, né? E também tem o Tenente Esdras, que é um militar, era tenente da aeronáutica em São José dos Campos, a gente vai falar de como ele chegou lá, e aí ele tinha um discurso que eu já conhecia, porque eu já tinha participado de algumas conversas com ele. Eu tive algumas conversas assim que foram incríveis, assim, naquele momento histórico, assim, que era o Tenente Esas na casa dele, Mestre Brasília, Suassuna e mais algumas outras pessoas, como o Mestre Tinta Forte também, e mais uma outra pessoa ali ouvindo o tenente falar, contar as histórias dele, histórias de vida, um pouco do que eu vou falar aqui para vocês. E aí eu via que ele tinha um discurso que não era nem contra a ditadura nem a favor. Ele tinha um meio termo ali. Ele reconhecia alguns excessos,
mas ele também via algumas coisas positivas que foram feitas na época, até por ele ter, né, tá lá dentro, então ter participado da construção dessas coisas positivas. Então eu achei esses três pontos de vista muito interessantes para a gente colher ali a entrevista deles e também articular com algumas outras fontes. E essas outras fontes que eu usei foi principalmente um livro gigantesco, de quem é da Cordão de Ouro sabe da existência desse livro, ou não sei o quando, né, é divulgado, mas que o Suassuna, ele guarda um livro com vários recortes de jornal, também outros documentos da época, como por exemplo alguns contratos que ele tinha com cinemas para poder fazer a divulgação, propaganda do Grupo Cordão de Ouro em cinemas da época, ali dos anos 70 e muitas outras coisas ali que estão ali no meio, assim, coisas dos festivais, tudo que era importante que saía da capoeira, do Grupo Cordão de Ouro e de outros ali, até da Federação Paulista de Capoeira. Então, tudo isso ele guarda nesse livro aí, que é o livro preto. E junto com isso, ele também tem uma lista de todo mundo que se formou dentro do Grupo Cordão de Ouro que ele considera, assim, que tem ali o reconhecimento dele enquanto capoeirista. Então, o discurso que se tinha na época que eu estava no grupo era isso, né? Que era um grande papo de, vamos ver, né? Depois que só não for embora, depois que ele morrer, a gente vamos ver quem era quem, nananã, todo esse jogo de ego grande que tinha, né? Mas enfim, eu tive acesso a esse livro, né? O Suassuna me cedeu, eu tirei várias fotografias desses recortes de jornal, então vou até tentar trazer algumas para vocês aqui no vídeo, vou colocar alguns artigos aqui bem legais dessa época. E aí eu tentei analisar para esses recortes para poder reconstruir esse período e entender mais ou menos qual que era a lógica, qual que era a dinâmica, quando foi a época que isso aconteceu, como aconteceu. Então, saiu muita coisa legal, assim, dessa pesquisa, assim. Aí eu fiz uma monografia sobre isso. Meu, não ficou tão grande, então quem quiser o interesse aí de ler, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, acho que vale muito a pena. Eu sou suspeito para falar, mas eu adorei. Inclusive, reli ela esses dias agora para poder fazer o vídeo aqui e tudo mais. E fui ficando, puta, mal empolgado, falando, caramba, que da hora, puta, eu falei sobre isso, caramba, eu escrevi isso aqui. Obviamente, algumas coisas eu hoje em dia já olho com uma outra visão, assim, já poderia falar outras coisas um pouco diferentes, né? Até porque em muitos momentos ali quando eu fui escrevendo, eu me sentia um pouco pressionado, porque eu era cordão azul na época, um instrutor, e você vai falando sobre a história do grupo, a história da capoeira de São Paulo, e aí você fica nessa de, meu, o que que eu posso, o que que eu não posso, o que que eu devo, né, como olhar. Inclusive, uma das críticas que eu recebi na minha banca, um dos comentários, foi que faltou eu me colocar um pouco mais, assim, que eu teria é, trazido vários elementos, várias datas, várias fontes, várias falas, mas falei um pouco menos da minha opinião, assim, até articulei, tentei articular algumas coisas, mas a minha impressão, assim, eu tentei não colocar tanto, por conta de não me sentir 100% à vontade para falar, estando naquele momento da minha capoeira, né? E porque é isso, eu sou o que as pessoas chamam, né, no mundo acadêmico aí de intelectual orgânico, que é aquela pessoa que está dentro de uma prática cultural e fala sobre essa prática cultural. Então você tá ali no meio daquele jogo de forças, né? De puta, quando você fala de algo, você sabe exatamente para quem vai implicar aquilo, né? Quem vai se doer com aquilo. Então você tem que tomar uns cuidados você também, né? Vai sendo ali polido. É diferente se você não tem a mínima ligação com aquele meio, né? Então tipo, você só fala as suas impressões. Só que ao mesmo tempo esse cuidado ele não é ali numa ideia de falsificação da verdade, sabe? Ele tem também uma preocupação, ele tem uma responsabilidade que também é importante, também tem uma coisa boa e um caráter positivo de você ter uma responsabilidade com o grupo sobre o qual você está falando. Entende? Então, eu gostei muito do balanço geral dessa monografia, assim.
quem sabe até dar uma continuidade para ela depois, assim, seria algo bacana de se fazer. Mas enfim, né, sem mais delongas, vamos para a ideia assim mesmo do que eu queria falar. Então eu vou falar agora de um período ali que eu trabalhei na monografia, que já é essa chegada dos mestres baianos em São Paulo. E aí eu vou começar por uma vinda do mestre Bimba para São Paulo, que não sei o quanto ela é tão conhecida assim. As pessoas acabam sabendo que o mestre Bimba veio para São Paulo para fazer um reconhecimento dos capoeiristas pioneiros da cidade de São Paulo, que inclusive às vezes é confundido como se fosse uma formatura desses capoeiristas no título de mestre, o que não era isso no caso. Mas não é dessa vinda do mestre Bimba que eu estou falando. Eu estou falando de uma vinda anterior, que ele veio no final de 1948 ali, e o começo ali de 1949, que foi uma vinda para fazer uma série de apresentações de luta junto com alguns alunos dele. Então ele vinha como técnico e os alunos deles é quem iam participar das lutas. Nessa vinda do mestre Bimba para São Paulo, para essas apresentações de capoeira, aparece pela primeira vez aí na história o Tenente Esdras, né, mestre Damião, que tem um livro dele, inclusive, aqui, que é meu tesouro aqui, uma das minhas relíquias aqui, que é esse aqui, Conversando sobre Capoeira, onde ele retrata um pouco a vinda dele para São Paulo, no Rio de Janeiro, a história dele, a instalação dele da capoeira ali no Vale do Paraíba. Então aconteceu o seguinte, o Tenente Esdras conheceu um amigo na academia do Mestre Bimba, que era o Garrido. Os dois conversaram e tiveram a ideia de fazer apresentações de capoeira em São Paulo para poder ganhar uma grana, talvez fazer umas lutas ali para valer, a Vera e tudo mais. E aí chamar o mestre Bimba, fazer toda essa pompa. Então eles acabaram conversando com um amigo deles que tinha uma carreira musical e tudo mais, que fez o contato em São Paulo com um empresário tal, e aí ia levar eles para mostrar essa apresentação de capoeira. E os dois deram um louco na família, inventaram que estava tudo certo, que olha, não, vou conseguir, já tá aqui, ó, inventaram até um telegrama, se eu não me engano, um fax, algo, um papel ali falando, garantindo que eles, né, tinham já um show armado. E nessa, eles pegaram as coisas deles e foram para São Paulo. Lá eles fizeram a apresentação, o empresário adorou, falou, puta, muito legal, achou a ginga ali. Inclusive eles tiveram até uma passagem pela academia do Kid Joffre, né, que é o pai do Eder Joffre, do campeão de boxe e tudo mais, e que o mestre Damião, inclusive, se orgulhava bastante de ter tido uma amizade e tudo mais. Foi bem legal ver ele falando sobre isso. E aí, tava lá, né? Ele, o pessoal adorou, fez a apresentação e deu aval. Traz o mestre Bimba. E aí eles trouxeram o mestre Bimba ali no final de 48 ali, começo de 49, trouxeram o mestre Bimba e mais alguns capoeiristas para se juntar eles dois e fazer as apresentações. E aí eles fizeram umas apresentações ali no estádio de Pacaembu, as duas primeiras gigantes, um sucesso, tudo do jeito que eles esperavam e foi maravilhoso. Só que na terceira e na quarta acabou sendo um fracasso. E aí o pessoal já entrou naquela de, pô, acho que agora o pessoal já se acostumou, né, com a novidade e tudo mais, agora o pessoal quer ver outra coisa. E aí surgiu a ideia de se fazer as lutas com a galera da luta livre. E aí nessas lutas com a galera da luta livre, que rolou um lance engraçado, que foi o mestre Bimba foi lá conversar com o empresário e o empresário propôs essas lutas com o pessoal da luta livre, mas teriam que ser lutas combinadas, porque a luta livre, primeiro naquela época aqui no Brasil, era muito associado a essa ideia, né? O telecat, essa coisa da apresentação. O que é extremamente compreensível, né? Porque se você for pensar em fazer 5, 6, 7 apresentações numa semana, imagina todas as 7 vezes você ter lutas para valer entre os capoeiristas e o pessoal da luta livre. Era impossível. Na primeira ia já olho inchado, canela machucada. Se você fazer isso, essas apresentações num longo período,
estaria completamente impossível. Só que o mestre Bimba não gostou. Ele não queria fazer a marmelada que ele falou, né, com a luta dele. Eu jamais vou fazer isso com a minha luta e tudo mais. E aí o Tenente Ezra ele fala, né, que como foi, pô, a gente ali com cuidado, né, porque a gente não ia se meter em decisões e numa ideia que era do mestre. O mestre é que tinha um aval de tudo e que mandava em tudo. Mas a gente foi conversando, a gente ali, o famoso ali comendo pelas beiradas, assim, para poder convencer o mestre Bimba a topar fazer essas apresentações. E o mestre Bimba topou, mas falou assim, ó, eu não fico para isso aqui. Ele volta para Bahia e deixa os capoeiristas aqui fazendo essas lutas. E aí eles fazem essas lutas aqui em São Paulo e depois fazem também algumas lutas lá no Rio de Janeiro. No meio dessas lutas, inclusive um dos capoeiristas acabou se machucando, machucando o ombro, deslocando ele. Um dos capoeiristas com o braço machucado dava aquele ar de, porra, o bagulho ali é a Vera mesmo. O outro tá até com o braço quebrado ali, ó, das lutas, então a luta aqui é pra valer. E aí as lutas acabaram rolando por um certo tempo, tiveram algumas vitórias aqui em São Paulo, aí depois foi se combinando algumas lutas à Vera entre capoeiristas também lá no Rio de Janeiro, e aí entrou em contato com o pessoal da capoeira de senhorzinho, que eu vou falar mais sobre em outros vídeos e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo mais só para falar sobre essa expedição, assim, mas hoje eu quero falar com ela por cima. É mais para a gente contextualizar e ir caminhando com a ideia. E aí, depois dessas apresentações, o Tenente Esdras resolve ficar aqui no Sul. Ele resolve não voltar para a Bahia junto com os outros capoeiristas. E nessa ele vai estar estudando e acaba conseguindo passar em um concurso de aeronáutica, né? E aí, nesse concurso da aeronáutica, ele acaba sendo transferido de uma região para outra até se estabelecer no Vale do Paraíba. E com o tempo mais especificamente ali em São José dos Campos. Aqui tem o CTA, tem o INPE, o ITA, então já tem esse polo militar ligado ali à aeronáutica. Ele até foi para fora do país um tempo, voltou, tem toda uma história assim, muito, muito interessante. Assim. É com certeza um personagem que eu vou trazer melhor a história dele e vou esclarecer para vocês. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos andar. Então, depois de uma passagem por outra cidade ali do Vale do Paraíba, o Tenente Ezra, em 67, acaba se fixando ali em São José dos Campos, que já tem essa ligação, né, com a aeronáutica e tudo mais, porque tem o INPE, tem o ITA, tem o CTA que fica ali. E aí, quando ele se estabeleceu ali em São José dos Campos em 67, ele foi usando desse prestígio dos militares para introduzir a capoeira ali no Vale do Paraíba, ali na sociedade de São José dos Campos. Tanto que em 71 ele acaba fundando a Besouro Mangangá, que era levada ali pelo Esdras Filho, filho do Tenente Esdras, e pelo Mestre Lobão, que ele conheceu na Academia do Suassuna, ali uns anos antes, que ele frequentava, porque já em 67, quando eu estava aqui em São José dos Campos, por intermédio ali do irmão do Tenente Esdras, que era o Lutero, ele acabou conhecendo o Suassuna, que já estava fazendo um trabalho de capoeira na capital de São Paulo, e ele adorou a capoeira do Suassuna e queria que o Suassuna ficasse entrando em contato aqui com essa capoeira de São José dos Campos. Tanto que ele convidou Suassuna e o Mestre Brasília para poder fazer apresentações de capoeira aqui na Semana da Asa, que era uma série de festividades ali militares que tinham, então tinha apresentação de capoeira com defesa de arma branca e vários lances assim que davam destaque para a capoeira. Nessa abertura da Besouro Mangangá, que aconteceu em 71, estava presente inclusive o brigadeiro Paulo Vitor, lá de São José dos Campos, e várias outras personalidades das cidades. Tudo pessoas que o Tenente Esdras conseguiu atrair por causa desse prestígio que ele foi conseguindo, né, por ter esse contato com o brigadeiro. É bom a gente pensar que não era proibida a capoeira mais nessa época, mas ela ainda era muito mal vista, tinha um grande preconceito em cima dela. O próprio tenente, na entrevista dele, fala bastante sobre como tudo era judô e outras lutas,
Mas capoeira mesmo era hiper mal vista, assim, que as mães ficavam chocadas, assim, quando ficavam sabendo que os filhos estavam praticando capoeira, e que as mães que levavam era por conta dessa proximidade, desse prestígio que ele tinha conseguido. A partir desse ano de 67, o Tenente Esdras, ele até, mesmo antes de abrir a Besouro Mangangá em 71, ele já fazia essas aulas que ele dava, um curso aqui, um curso de férias, dava algumas aulas esporádicas. Inclusive, ele deu algumas aulas lá no CTA, que foi o primeiro contato do mestre Tinta Forte com a capoeira. O mestre Tinta Forte é um dos grandes nomes da capoeira de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. E ele começou a ter contato com a capoeira justamente nesses cursos de férias que o Tenente Esdras dava e tudo mais. Mas ele foi se fixar na capoeira ali, com treinamentos regulares e tudo mais, na academia, que foi só em 71, com o Mestre Lobão. Que o Mestre Lobão acabou assumindo as aulas porque o Esdras Filho foi fazer faculdade, outras coisas, e acabou com o tempo se afastando. E o Mestre Lobão ficou tomando conta ali, e até hoje tem essa academia que ele segura, se eu não me engano, ainda no mesmo lugar de quando abriu. Se não for no mesmo lugar, olha, já está lá muito, muito, muito tempo, assim, porque desde quando eu comecei na capoeira, o primeiro espaço que eu fui atrás para saber de capoeira e talvez começar foi essa academia onde o Mestre Lobão tá lá já, e aí já faz uns 16 anos isso. Acabei não ficando lá por coisa de bater agenda, horário e tudo mais. Então, como eu falei, em 1967, o Mestre Damião traz o Suassuna para fazer essa apresentação na Semana da Asa. E em 1967 também o Suassuna e o Mestre Brasília abrem o Grupo Cordão de Ouro, que eles abriram juntos, mas com o tempo o Mestre Brasília se afasta e o Suassuna toca o grupo sozinho. Em 1968, um ano depois, é instalado o AI-5 no Brasil. O AI-5, para quem não sabe, foi, durante a ditadura militar, um decreto que deixou muito mais rígido o nível de controle e de censura sobre todas as manifestações culturais e as liberdades individuais das pessoas no Brasil. Então a gente perdeu uma série de direitos aí, e também a censura foi ficando mais forte sobre peças de teatro, sobre músicas, apresentações culturais de uma forma geral. E por coincidência ou não, justamente em 68 e 69 foi o momento em que aconteceu os dois simpósios brasileiros de capoeira no Rio de Janeiro, que teve inclusive o apoio da Federação Carioca de Pugilismo e do Ministério da Aeronáutica. E aí tinha-se nesses simpósios uma vontade de fazer ali uma esportivização da capoeira, para a gente poder pensar ali na ideia de campeonatos, de toda essa organização. Até então, ela estava sob a tutela da Federação de Pugilismo, porque ainda não tinha nenhuma federação de capoeira. Eu vou fazer um vídeo mais específico aí sobre esses dois simpósios, assim, porque tem muita coisa interessante aí, teve muita disputa aí. Mas acho que o legal da gente falar hoje, assim, primeira coisa, é a gente já ir vendo como esse processo de esportivização da capoeira, e que ali, com o mestre Bimba e com o mestre Pastinha, já tinha dado um começo na Era Vargas, e aí eu tenho um vídeo sobre isso no canal, né? Que eu falo justamente sobre a cooptação da capoeira e do samba e dos movimentos culturais na Era Vargas. A gente pode ver que aquele discurso do mestre Bimba de uma maior esportivização, ele foi ganhando força com o passar dos anos e foi alcançando o ápice mesmo durante esse período da ditadura militar. E por mais que em São Paulo, como a gente vai ver, isso chegou ali no ápice, ali no Rio, em outras regiões, já estava tendo esse ensaio, já estava tendo essa busca aí. E nesses simpósios entrou em choque uma visão de uma capoeira esportivizada que ali estava muito atrelada ao senhorzinho, que queria uma padronização dos golpes, que queria da vestimenta, uma coisa muito ligada realmente aos campeonatos, à luta, ao esporte, e uma resistência da vertente cultural da capoeira baiana, que acabou se impondo, como a gente vê nos dias de hoje, que não conseguia abrir mão do berimbau,
do caráter cultural, do caráter folclórico. E aí, mesmo dentro dessa capoeira baiana, você tem uma diferenciação entre a capoeira Angola e a capoeira regional. Então, é muito interessante você ver que tinha vários pontos de tensão aí. E o resultado disso foi que não chegaram a um ponto comum que pudesse colocar ali, assinar algo, um documento comum, onde você organizasse ali as principais questões de bateria, de uniforme, de regras, de uma série de coisas que algumas pessoas tentaram lançar naquele momento. O mestre Bimba ele já tinha a charanga dele, berimbau e dois pandeiros, que era a padronização da capoeira regional. A capoeira Angola, cada mestre tinha ali a sua visão, então tinha berimbau, dois berimbau, um ou dois pandeiros, reco-reco, agogô, aí o senhorzinho que já nem tinha essa ligação com a ideia de musicalidade dentro da capoeira, já era algo muito mais ligado à luta. Então foi ali um ponto de tensões que acabou não chegando a um ponto comum entre eles. Em 1972, a capoeira ela é instituída enquanto esporte. Em 1974, vem a Federação Paulista de Capoeira, que muita gente não sabe, foi a primeira federação de capoeira do Brasil, que ela já vinha nessa lógica de organizar, de padronizar a capoeira. E aí, em 75, acontece o primeiro Campeonato Brasileiro de Capoeira. Quando a gente vai falar sobre a Federação Paulista de Capoeira, aí vão surgindo alguns personagens aqui muito importantes. Uma figura muito importante que surge nesse momento é a figura do Ayrton Onça. Ele, se pode dizer que foi talvez o principal idealizador dessa Federação Paulista de Capoeira. Ele vem para São Paulo, aluno do mestre Bimba, já muito nessa intenção de fortalecer a capoeira, trazendo esse caráter de esporte, de luta para ela. E aí a ideia é organizar ela em torno dessa federação. Ele se associa com o Suassuna, inclusive eles chegaram até a ter uma academia juntos ali, em sociedade entre eles. E dentro dessa construção da associação, o Suassuna já estava em São Paulo há mais tempo e já era uma personagem reconhecida aqui, porque por causa da Cordão de Ouro, que foi uma das primeiras academias de capoeira aqui em São Paulo e que ficou conhecida como Consulado Baiano, porque os baianos de toda a cidade acabavam vindo para a academia para retirar certas coisas que eles recebiam da Bahia, assim. Então, tipo, eu precisava dar o endereço aqui em São Paulo e de alguém lá para alguém lá da Bahia para me mandar alguma carta, alguma coisa aqui. Então mandava para a academia de Suassuna, chegava ali, os baianos vinham e retiravam as coisas deles. Essa federação ela já nasce muito também associado àqueles valores da época que estavam muito fortes por conta da ditadura militar, que era o nacionalismo, a ordem, organização, tudo isso. Então, ela trouxe alguns elementos, como, por exemplo, a graduação, que ela queria padronizar entre os capoeiristas e colocar a bandeira do Brasil como sendo a base para a gente poder estruturar esses níveis de graduação. Você vê até hoje o Grupo Cordão de Ouro e outros grupos usam essa lógica das cores da bandeira do Brasil. Inclusive, eu, na minha comunidade de capoeira que eu estou desenvolvendo agora, optei por continuar com essas cores, por outros motivos, e aí vou falar sobre essas motivações depois, quero falar sobre isso num vídeo, mas nesse momento estava muito associado a esse nacionalismo, essa associação ali de um símbolo nacional com a capoeira. E aí tinha uma organização que se dava nessas graduações, entre todas as academias que fossem federadas. Então, qual que seria a lógica? As graduações de aluno seriam decididas e passadas pelo mestre daquela academia. Então, eu sou o mestre dessa academia, o professor dessa academia, eu escolho quem vai pegar e quem não vai pegar e uso os meus próprios critérios para isso, até chegar na última graduação de aluno. Quando essa pessoa vai formar, aí quem toma a decisão de quem forma ou não seria a federação. Então seria um conjunto de mestres que compõem a federação. E aí você precisaria passar por uma série de cursos de formação de profissionais que a federação ia fornecer. E estavam entre eles moral e cívica, mais uma vez aí mostrando esse alinhamento com esses valores da ditadura naquele momento. Você teria noções básicas de direito, você teria outros ligados à saúde, né, e
cuidados com o corpo, e você teria alguns que eu acho legal a gente pontuar, que eu acho que é bem interessante, que era o de folclore e o de musicalização. E aí acho que isso é muito legal da gente falar, porque o Suassuna, por mais que ele fosse adepto dessas visão de ordem, de organização e tudo mais, ele ainda se colocava como um contraponto cultural a esse projeto esportivizante. Ele tinha uma preocupação e via a importância dos aspectos culturais da capoeira. Por mais que fosse uma visão de cultura própria dele e que também trouxesse alguns elementos muito associados ali a esses valores de nacionalismo dali daquela época. Então, quando a gente fala em cultura, é importante a gente frisar isso. Ela não tem a cultura, né? Você tem modelos, projetos de cultura que você acredita. Então, o modelo e o projeto definido pelo Suassuna não é um modelo de cultura universal, é a visão dele, que ele ainda assim tentou colocar como essa resistência dentro desse projeto esportivizante, assim. Então, ele tentava puxar para esse lado, tanto ele quanto o Mestre Brasília. E aí, talvez o que a gente pode investigar, que um dos porquês, um dos motivos, nas minhas conversas, entrevistas com o Suassuna, ele falou muito da figura que marcava ele enquanto capoeirista, sendo o mestre Canjiquinha, que foi com quem ele aprendeu a fazer show, com quem ele aprendeu a se expressar, contar piada, toda essa coisa. E o mestre Canjiquinha é muito famoso por esse aspecto cultural ali. Então, essa vertente da Angola, que o Suassuna teve muito forte na formação dele, acaba trazendo ainda mais esse caráter cultural. E a gente volta de novo ali naquela semana de encontros, aqui teve 2 no Rio de Janeiro para falar sobre o futuro da capoeira. E aí você tem de novo essa tensão entre o lado esportivo e o lado cultural. E como o lado baiano, e aí um baiano ligado ao que ficou conhecido como capoeira Angola, traz essa força, né, da cultura, do folclore, desse caráter aí também. E vai rolando essas tensões. E a capoeira baiana ela é fruto dessas tensões, né? Entre uma vontade de se esportivizar, de se marcializar, mas também de resgatar certas culturas. E isso vai indo de um lado e para o outro, assim. E aí você tem vários elementos para a gente pensar aí. Você tem que pensar no Suassuna enquanto um homem branco de classe média que vem, então traz uma visão de mundo, traz uma associação, e aí isso fica muito nítido aí também, no apoio dele à ditadura militar. Então, são todos elementos que você tem que trazer para pensar esse momento específico. Eu quero, em outros vídeos, ir desenvolvendo mais essa ideia, para a gente refletir mais essa filosofia da capoeira, né? E, e aí a gente vai compreendendo melhor como aconteceu tudo isso. Então agora eu quero só que a gente não naturalize nenhuma versão de cultura. Então, e nem nenhuma versão de esporte também. Então, tudo isso são projetos que não são únicos, mas foram que conseguiram se destacar e entrar em contato e medir forças para construir a capoeira paulista daquele momento. Um ponto muito legal da gente pensar aí nessas tensões até mesmo numa matéria de jornal que saiu, que eu vou colocar aqui na tela, que é o Mestre Pinati, que ele foi o segundo presidente da Federação Paulista de Capoeira, onde fala, né, dessa vontade da capoeira, e aí lê-se essa capoeira da federação, essa capoeira com esse caráter esportivizante, esse projeto ali que estava surgindo, né, ditadura militar. Então, essa vontade que a capoeira teria de se desvincular do folclore e se tornar cada vez mais esporte, que era um discurso muito forte do mestre Ayrton Onça e do mestre Pinati, dessa ideia da capoeira enquanto esportivização, capoeira esporte, a capoeira luta, e que esse deveria ser o caminho da capoeira, porque era por aí que ela ia evoluir, não no seu sentido de folclore, mas até eles, por conta dessas tensões, tinham que ir também sempre dar um passo para trás e falar, mas não podemos esquecer as raízes culturais da capoeira. Então, quero que fique, gente, claro para vocês como era forte essa tensão, essa disputa nesse momento dessa construção aí, esporte, cultura,
manifestação afro, uma esportivização que, querendo ou não, é branca, é europeia. Então você pode pensar que a capoeira ela realmente vem dessa disputa de matrizes culturais, né? Tanto de povos originários, aí você também tem os povos indígenas, mas muito forte ali, principalmente os povos afro, mas também uma tradição social, do contexto social da época, né? Que é a sociedade que a gente vive, que é um contexto branco, europeizador, ali esportivo. Então, tudo isso ali tá brigando, tá dialogando para compor o que foi a capoeira de São Paulo e o que foi a capoeira moderna que a gente traz até hoje, né? Porque essa tensão ela ainda tá aí. Hoje é muito mais forte dentro dessa disputa entre uma regional e Angola, que na verdade hoje já não é mais a regional, né? A contemporânea. A contemporânea Angola hoje talvez seja esse grande embate, represente aí esse grande embate entre a esportivização e a cultura. Você vê hoje está muito forte essa onda dentro da capoeira aí dos campeonatos de capoeira, né? Então a gente chega finalmente no ano de 1976, que foi o ano em que o governo do estado ele patrocinou o Suassuna para ele rodar o interior de São Paulo inteiro, fazendo apresentações de capoeira junto com outros personagens famosos da época, como o Garrincha, como a Inesita Barroso, outros artistas. E aí que veio, né, essa surpresa minha e essa vontade de começar esse projeto para entender o que tinha acontecido. E aí eu fui montando o quebra-cabeças e fui compreendendo melhor tudo, né? Pode parecer estranho essa ideia do governo ali patrocinando essas apresentações de capoeira, mas quando a gente vai analisar, a partir do ano de 75, o governo lá da ditadura, ele começou a não só investir na política de bater nas manifestações culturais e controlar elas como melhor interessava a eles. Eles também começaram a fazer uma política de divulgar manifestações culturais que estivessem alinhadas com os valores e com os princípios deles. Então, eles tentaram divulgar, tanto no futebol, como na música, e como ali nas manifestações culturais populares, no caso da capoeira, essas manifestações que tivessem valores associados ao que eles acreditavam de brasilidade e tudo mais. E aí, quando você vai vendo a capoeira de Suassuna, eles tentaram colocar essa capoeira mais focada na academia, essa ideia de organização, dessa estruturação, para dentro das casas, ambientes fechados, com regras. Aí você vê a federação, o Suassuna também ele já era o vice-presidente dessa federação. Tinha tudo isso aí acontecendo, e então era ali o produto perfeito para exportação. E aí você pega um cara branco, é, oriundo ali da classe média baiana, então já tem ali todo um jeito de falar, de se portar, que já conseguia entrar mais dentro daquela organização que eles queriam. Era a capoeira com uma cara branca ali na frente para conseguir vender a imagem que eles queriam e tendo um discurso muito associado a essa coisa da ordem, do progresso, da organização. Mesmo o Suassuna tendo ali na história dele, na biografia dele em São Paulo, se criado dentro de uma história que não enquadrasse perfeitamente nisso, né? Ele era conhecido por ser um valentão, brigas de rua, ele era dessa leva dos capoeiristas baianos que vieram e que tinham todo um andamento dentro da vida noturna aqui de São Paulo. E ele era muito conhecido, né? Tem as histórias de que ele levava os capoeiristas ali para os bares pouco antes das formaturas para testar eles em brigas ali para ver se estava realmente apto para pegar a graduação. Isso aí são tudo histórias que vão circulando ali o mundo da capoeira que a gente vai conhecendo, né? Que são muito famosos aqui em São Paulo, assim, das muitas brigas, das vezes que ele chegou a ser preso por desordem e tudo mais. Mas mesmo assim, ele foi enquadrando dentro desse discurso ali que estava mais em voga ali para a ditadura. E aí, como eu falei antes, o Asuna ele representava essa vertente cultural
dentro da Federação Paulista de Capoeira. Mas essa cultura que ele vinha, já vinha de novo, dentro dessa roupagem branca, dessa roupagem de classe média. Ele já trouxe uma coisa muito ligada ao show. Esse show que ele apresentava ali de capoeira, e com o tempo esse show foi incorporando outros elementos, como a dança guerreira, o maculelê e tudo mais, foram manifestações culturais que foram tiradas da sua lógica ancestral ali de uma temporalidade diferenciada, que é um pouco mais arrastada, repetitiva, porque tem uma lógica dentro das manifestações de cortejo, como o maculelê era, e tudo mais, e vai trazendo para essa lógica do show. Então, o maculelê, que tinha uma lógica teatral de se repetir várias vezes em vários lugares, foi enquadrado em 5 minutos de apresentação e tinha que dar um show. Então você foi colocado facões, você foi colocando outros elementos que não eram tradicionais dessa cultura. Eu vou até fazer um vídeo sobre o maculelê, para a gente compreender a diferença de um maculelê tradicional para o maculelê que é praticado aqui em São Paulo, que tem facão, que é muito curto, que tem uma outra dinâmica, outros passos, foram se incorporando passos nele ao longo do tempo, tudo para se enquadrar nessa lógica de show, dessa apresentação. Então, esse caráter cultural, ele que foi reforçado nessas apresentações, ele era uma cultura de show, uma cultura de apresentação. Então já vem com uma outra lógica, a lógica da monetização, né? É todo um ritual diferente. Quando o Suassuna foi contar essa história, ele associava essas viagens ao Paulo Maluf, que seria o governador da época e que ele teria investido nisso. Mas quando eu fui estudar, Maluf ele não era o governador nesse momento. Outra figura que era o Suassuna, ele acabou falando bastante, era do Max Pfeffer, que era o secretário de Cultura na época, em São Paulo. E aí, provavelmente, o que aconteceu? O Maluf viu uma apresentação do Suassuna e deve ter feito essa ponte entre o Suassuna e o atual governador da época, e ali pelo intermédio do Max Pfeffer. O Max Pfeffer foi organizando essas apresentações aí da capoeira. Então, dentro da história oral, a gente fala muito sobre isso, né? Que, tipo, não trabalha nessa ideia do verdade ou mentira, mas sim nessa construção de você entendendo que, às vezes, a memória, ela vai criando caminhos e lógicas que explicam o ocorrido no passado com uma melhor continuidade pela lógica do entrevistado. Então, às vezes, alguns detalhes vão sendo mudados, mas para poder, dentro da memória dele, construir melhor a narrativa, não necessariamente trabalhando com a ideia de mentira ou de verdade. Quando eu olhei os documentos relacionados ali às apresentações na época, eu achei um jornal que falava em pelo menos 30 apresentações. Então pode ser que tenha passado mais. Eu não sei se teve um bolo que incorporasse mais do que esse ano de 76, mas esse ano de 66 ele foi muito marcado. E depois disso, algumas dessas apresentações, o Suassuna chegou a vir fazer em outros anos. Algumas semanas culturais, semanas de folclore, a própria Semana da Asa, que eu falei antes. Então, algumas dessas apresentações aconteceram em outros anos, mas enquanto um projeto ali constante, deve ter sido provavelmente o ano de 76, aí onde ele se fixou. Em oposição a esse estímulo que foi dado para essa capoeira de academia, essa capoeira de apresentação com viés cívico, também teve um combate ao tipo de capoeira que não se enquadrava com esse modelo da ditadura. Como eu falei, depois de 75 você começou a não só bater, mas também a estimular, mas não acabou a repressão aí. Então, rodas de rua, elas eram perseguidas, até o próprio Suassuna falou na entrevista dele sobre uma roda que tinha na USP, que foi boicotada ali, foi reprimida. Ele falou até de uma ideia de repressão no sentido de ter pessoas que iam ver, né, ali nos shows o que estava sendo dito, o que estava sendo cantado. Falou que tinha pessoas que iam assistir às aulas dele, a paisana, para saber se estava tudo certo ali. Então a repressão ela estava presente ali naquela época na ditadura militar. E não era algo que, pelo menos no discurso do Suassuna,
atual para ele incomodasse ele. Não sei como foi na época, mas hoje, no discurso dele atual, ele enxerga isso como algo positivo ali, essa questão de ordem, era uma vigilância, mas também então não era no nível que o incomodava. E aí, muitos anos depois, com a redemocratização, o Suassuna, que teve um grande investimento ali da ditadura, um grande apoio da parte estatal, ele viu isso desaparecer para ser diluído entre os demais grupos de capoeira ali da região. Então, ele tinha uma bronca muito grande da Erondina, por exemplo, que ele falava que a Erondina tinha acabado com a capoeira, porque ele projetos de capoeira dele, os grandes festivais que ele fazia, que chegaram a acontecer até no Pacaembu, onde ele conseguiu uma verba muito grande para fazer aquilo, para capoeira e tudo mais, ele deixou de ter esse apoio quando chegou o governo da Erondina. Então ele falou que teve uma falta de verbas da Erondina. Mas quando eu fui entrevistar o Almir das Areias, ele já deu um discurso contrário. Ele já me falou que a Erondina deu um grande apoio para a capoeira, que ela ajudou bastante. E aí eu fui compreender que toda aquela verba que era concentrada na mão do Suassuna durante a ditadura, na mão da Erondina, isso foi diluído para os demais grupos de capoeira. Então, realmente não foram mais aprovados grandes projetos de capoeira pelo Suassuna, mas teve um apoio de vários pequenos grupos que conseguiram verbas ali. Então é essa mudança de perspectiva em relação a esse momento histórico aí. E aí, já que eu falei da figura do Almir, vou falar alguns pontos que foram muito interessantes, né? O Almir, desde o começo ali da Federação Paulista de Capoeira, ele já se colocou como um contraponto dentro dessa lógica esportivizante. E na primeira reunião da federação, ele já rompeu com a federação e falou que não queria participar daquilo, porque aquilo era esportivização, que aquilo estava matando a cultura, matando o caráter revolucionário, crítico e subversivo que a capoeira sempre tinha até então. E aí o Almir das Areias fundou o grupo Capitães de Areias e montou ali uma organização de grupo que fosse revoltosa, que fosse transgressora da ordem vigente. Ele tinha, na sua graduação, uma lógica completamente diferente da graduação ali da federação. Ele não seguia as cores da bandeira do Brasil. Ele organizou, no primeiro momento, quatro tipos... Ele organizou ali, no primeiro momento, 4 estágios do capoeirista, que seria ali o escravo, o liberto, o quilombola e o capitão de areia. Então, tinha uma simbologia que era ligada não às cores nacionais, mas sim à história do negro no Brasil. E essa academia dele também fazia um trabalho de divulgação de filmes que eram proibidos na ditadura militar, fazia o trabalho de associação de moradores, tinha um time de bairro, tinha toda uma organização popular e que dava fomento ali para a vida pública, para a vida ali da organização comunitária nos bairros. E aí a gente chega numa grande polêmica que teve nesse momento, que foi a prisão do Almir das Areias por conta de reuniões que ele fazia na academia do Suassuna, na época que ainda estava ligado a ela. O Almir me conta na entrevista dele que quando ele tinha acabado de abrir a academia dele, nos primeiros dias de aula, entraram 2 pessoas ali para assistir a primeira aula dele e sentados foram conversar com ele, falaram que tinham que levar ele para prestar esclarecimentos, que ele não ia poder nem terminar a aula dele e ia ter que entrar. E aí, o Almir me contando, quando ele abre o carro, as pessoas colocam ele lá dentro, ele encontra o Suassuna. E ele fala pro Suassuna, pô, mas o que tá acontecendo? E o Suassuna teria respondido pra ele assim, aí me diz você o que tá acontecendo, o subversivo aqui é você. Então, nunca ficou muito claro, nem pro Almir, nem para mim, exatamente qual foi a participação do Suassuna dentro daquele acontecimento. O discurso do Suassuna é que esses policiais teriam ido até a academia dele para saber sobre reuniões que estavam acontecendo lá, que teriam sido subversivos e tudo mais. E aí nessa, eles teriam confundido o Suassuna com o Almir, e por isso teriam prendido ele e levado ele para ser preso. E aí, depois, pegaram e prenderam o Almir. Só que no discurso do Almir, o Suassuna estava lá presente quando ele foi preso, já dentro do camburão. Então já se tinha essa ideia de quem era quem.
Só que a ideia de que o Suassuna teria ido, porque estaria também envolvido, porque quando o Suassuna fazia viagens e tudo mais, o Almir aproveitava esse momento no pós-aula para fazer essas reuniões de pessoas, cedia o espaço. Mas segundo o Almir, o Suassuna sabia que esse espaço era cedido para pessoas, não era nada escondido, mas não necessariamente sabia o conteúdo, né, do que era discutido a fundo ali. E o próprio Almir fala que nunca se envolveu em conversa sobre tomada de poder, grupo armado, nem nada do tipo. Eram organizações de moradores, só que ele dava aula num espaço que era próximo a um campo onde era usado para treino de alguns grupos ali, coisas de teste de bombas, alguma coisa ali, que era na periferia. Então, esse ambiente que era frequentado pelo Almir com esses grupos mais politizados fez o nome dele ser circulado dentro desse olhar ali da ditadura. Não se sabe exatamente como se chegou, quem chegou, como foi esse contexto em relação ao Almir. Mas aí a gente tem outras divergências. Que, né? O Suassuna conta que teria ficado dias, até eu não me recordo exatamente aqui a data, porque nem ele conseguia precisar exatamente ali quantos dias teriam sido, mas teriam sido mais de um mês. E o Almir fala que isso é impossível, porque ele mesmo, Almir, ficou aproximadamente 16 dias preso. E quando ele saiu, o Suassuna já estava lá de fora. Tanto que quando ele saiu, o primeiro lugar onde ele foi na academia do Suassuna para conversar com ele, para entender o que tinha acontecido ali. E o Suassuna relata que foi torturado, que tinha acontecido uma série de coisas. Na visão do Almir, o Suassuna teria sido liberado no mesmo dia e, no máximo, talvez sim, recebido algumas agressões. Mas ele não acredita em torturas sistemáticas, assim, como ele sofreu. Só que eu me lembro, e aí não foi numa entrevista que eu cheguei a registrar da minha entrevista, né, que a Tati fez. Foi numa outra reunião, onde eu falei que estava Suassuna, Mestre Brasília, eu, o Mestre Tinta Forte e alguns outros alunos ali, o Cobra, eu lembro que estava nisso também. Ali aconteceu em São José dos Campos, onde eu me lembro que o Tenente Esdras, ele fala realmente de que o filho dele tinha acabado de nascer, ele teve que deixar o filho para ir para São Paulo para libertar o Suassuna, que tinha sido preso por causa desse rolo aí com o Almir. Então, realmente necessitou da intervenção do Tenente Esdras e talvez poderia ter se passado mais do que 1 ou 2 dias, assim. Mas nunca numa quantidade assim de mais de um mês, porque nem o próprio Almir chegou a ficar preso tanto tempo. E aí ele acabou conseguindo ser liberto, porque ele tinha contato com pessoas de cursinho, pessoas que já tinham ali uma politização maior, que acabaram fazendo uma ponte para conseguir um advogado que era já especialista em trabalhar ali com presos políticos e conseguiu tirar ele ali daquela situação, mostrando que ele realmente não tinha nenhuma ligação direta com nenhum grupo armado, ele só fazia esse trabalho realmente próximo em lugares comunitários. E ele fala, o Almir fala, é engraçado, que depois desse episódio é que ele foi se radicalizando mais e a academia dele foi se tornando mais esse lugar ali de trabalhar essas ideias, porque ele foi entrando mais em contato com esses refugiados, né, essas pessoas que tinham essa luta de questionamento ali contra a ditadura militar. Então isso foi se intensificando ali no trabalho dele e ele acabou podendo transformar a academia dele nesse ponto de encontro. E eu quero falar mais sobre o Grupo Capitães de Areia em outro vídeo, porque realmente dá uma coisa muito grande à parte. É um trabalho incrível que foi feito ali de organização política durante a ditadura militar. Mostrava filmes que eram proibidos, tinha trabalhos com vários artistas, sociólogos da época, muito importantes. Eu falo disso um pouco mais na minha monografia, que eu vou deixar disponível para vocês aqui. Então tem muita coisa interessante e cabe com certeza um vídeo à parte.
Eu queria até falar mais de outras personalidades da capoeira desse período, mas realmente o meu foco era essa relação mais próxima ali com a ditadura militar, tanto do combate quanto ali na presença. Talvez eu até faça outros vídeos sobre isso e fale sobre outros grupos de capoeira aqui de São Paulo que também, querendo ou não, no discurso, no trabalho, tiveram também uma visão política mais clara, assim. Mas nesse momento eu queria mais fazer, materializar em vídeo aí um pouco do que foi a minha monografia. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu adorei fazer esse vídeo aqui, foi um dos que eu mais gostei até agora, pessoalmente. Então é isso, me segue aí, logo mais a gente tem mais vídeos sobre esses assuntos. Comenta aí embaixo, fala, dá dicas, fala de grupos que vocês saibam que teve uma atuação política durante a ditadura, é, quais grupos de capoeira teve isso muito forte, anos 70, anos 80 ali, pra gente poder falar melhor sobre esses assuntos que a gente vai destrinchar em outros vídeos. Beleza? Abraço, espero que vocês tenham gostado, curte aí, segue, manda pro amigo, marca o sininho aí, beleza?